Boa tarde, meus irmãos. Que a preciosa graça do nosso Deus, essa graça que é melhor que a vida, seja com cada um de nós nesse dia. Meus irmãos, eu agradeço a atenção de vocês. Quero trazer um estudo aqui da palavra do Altíssimo, mas antes convido todos a orarem. Vamos fechar os nossos olhos. Pai amado, em nome de Jesus, aquele que vive, aquele que reina, aquele que intercede por nós, em nome de Jesus, aquele que um dia voltará, nós nos aproximamos do Senhor e nós queremos te louvar, ó Pai. Dar ao Senhor honra, glória, majestade, louvor, soberania. Ó Senhor, reconhecer que teu é tudo e que o Senhor é digno, Pai. Senhor, nós te adoramos, nós reconhecemos a tua grandeza e nós aqui clamamos pela tua misericórdia sobre nossas vidas. De uma maneira especial, colocamos no teu altar a vida do teu povo que passa por luta. Senhor, eu quero te pedir pelo Danielzinho, aquele bebê que está na UTI. Obrigado porque temos recebido boas notícias. Ministra cura sobre ele. Queremos pedir ao Pai pela irmã Darcy. Senhor, tem misericórdia dela naquela UTI. Faz a vida dela preciosa aos teus olhos. Preserva ela com vida, Pai. Eu te suplico, Senhor. Deus amado, te peço por Dona Marlene, que da mesma maneira o Senhor ministre cura sobre ela, Pai. Rogo por Dona Messina, tem misericórdia dela. Senhor, eu te suplico, ó Deus. Clay, Keilânia, cuida do teu povo. Seja conosco nesse momento, fala aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de, nessa tarde, trazer um assunto que eu creio que é um dos mais importantes para a vida. Nós precisamos desenvolver diversas atitudes no nosso cotidiano para o nosso bem, para o bem daqueles que estão à nossa volta e para que o nome do Senhor seja glorificado. E uma das atitudes que é a mais importante, ou uma das mais importantes, é a gratidão. E era sobre isso que eu queria falar nessa tarde. Eu queria falar sobre um convite à gratidão. Então, nós já conhecemos um verso que é muito dito. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. Mas eu queria pensar num outro verso também. Abre sua Bíblia, por favor, em Salmo 50, verso 23. Além de ter aquele do Novo Testamento, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, no Salmo 50, verso 23, Deus diz assim: o que me oferece sacrifício de ações de graça, este me glorificará. Meus irmãos, Deus está dizendo que aquele que é grato, este glorifica a Deus. Por isso que a Bíblia fala, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Meu irmão, um coração grato glorifica o Senhor. Um coração grato honra a Deus. Um coração grato agrada o coração de Deus. E vamos pensar um pouco nisso. Quando nós pensamos em gratidão em relação a nós incentivamos porque é uma atitude educada. Então, uma pessoa assim que manifesta gratidão está sendo educada. É uma questão lógica. Então, a pessoa fez algo de bom para mim, então, lógico, é eu ter uma atitude de agradecimento para com ela. E também porque nós também queremos que valorizem o que nós fizemos por eles. Aí é importante a educação em termos humanos, a gratidão em termos humanos, por educação, por uma resposta lógica, e porque o que a gente fez pela pessoa, a gente gostaria que a pessoa valorizasse. A gente não faz, espera-se, para que a pessoa assim viva em obrigação conosco. A gente não faz por isso. Mas é claro que a gente gostaria que a pessoa tivesse um mínimo de reconhecimento. Em termos humanos é assim. Mas em relação ao Senhor, por que o Senhor deseja que o seu povo tenha um coração grato? Por que o Senhor se sente glorificado dessa maneira? Eu queria trazer algumas lições e queria que cada um de nós refletisse acerca disso. Meus irmãos, em primeiro lugar, gratidão é algo que identifica o salvo e a ingratidão é algo que identifica o ímpio. Então pensa bem, a marca do salvo, entre outras coisas, é gratidão. E uma das características do ímpio é a ingratidão. Vamos perceber aqui em algumas passagens da Bíblia. A primeira,
a passagem dos 10 leprosos, que ela é tão conhecida. Os 10 receberam bênção da parte de Deus. Uma bênção que só Deus poderia conceder, que foi a cura de uma doença humanamente incurável. Então, os 10 foram curados. Mas dentre esses 10, apenas um voltou para agradecer. E para esse que voltou para agradecer, Jesus Cristo disse: vai, a tua fé te salvou. Percebe? Ele não foi salvo pela gratidão, porque gratidão não salva. A gratidão mostrou a sua fé salvífica. Meus irmãos, os outros 9, eles não eram salvos, e a não salvação mostrou-se também pela ingratidão. Mas esse, que tinha uma fé salvífica, esse mostrou que era salvo através da sua gratidão. Então, veja bem, a gratidão é uma característica de um salvo. E a ingratidão é uma característica de um ímpio. Veja bem, as pessoas, elas recebem bênçãos de Deus as mais diversas. Aqueles que são salvos, eles desenvolvem uma atitude de gratidão para com Deus. Mas aqueles que não são salvos, eles vivem a vida como se não precisassem reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Claro que eu estou falando em termos gerais. Pode haver pessoas que são salvas, mas ainda sendo ingratas. Assim como pessoas que não são salvas ainda, mas têm alguma gratidão com o Senhor. Estamos falando em termos gerais. Olha um outro exemplo. Aquela história que Jesus Cristo conta, que a Bíblia narra, do fariseu e da mulher pecadora. Jesus entra na casa do fariseu e então ele é sentado à mesa, uma mulher pecadora adentra, ajoelha-se aos seus pés, molha seus pés com lágrimas, enxuga com os cabelos e fica beijando seus pés. Aí o fariseu pensa no seu coração: se essa mulher, se Jesus Cristo fosse profeta, saberia que a mulher é pecadora. Aí Jesus conta para ele uma parábola. Ele fala sobre uma pessoa que devia pouco, mas não tinha como pagar, e foi perdoada. E outra pessoa que devia muito, muitíssimo, e também não tinha como pagar, foi perdoada. Aí Jesus pergunta ao fariseu qual dos dois que seria mais grato. O que devia pouco e foi perdoado, ou que devia muito e foi perdoado. Aí o fariseu fala que quem devia mais seria mais grato. O fariseu não entendeu que a ênfase não está no valor da dívida, está no fato de que nenhum dos dois tinha com o que pagar. Então o fariseu não entendia que, ainda que a dívida fosse pouca, ele não tinha com o que pagar e dependia do perdão, assim como aquele que devia muito. E porque ele não percebia que ele não tinha como pagar, que ele tinha então que depender da misericórdia do credor, ele achava que quem mais devia era que deveria ser mais grato. Aí Jesus fala: olha, está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa, você não teve comigo aquele cumprimento normal do ósculo santo, que é um beijo no rosto, cultura do Oriente Médio. Mas essa mulher está beijando meus pés. Você não deu água para eu lavar a minha cabeça, cultura do Oriente Médio. Mas essa mulher está lavando meus pés. Então, porque ela sabe que ela foi muito perdoada, ela é muito grata, ela muito ama. Porque você não valoriza o perdão que te é oferecido, você não tem amor, você não tem gratidão. Percebe mais uma vez a Bíblia nos mostrando que a gratidão é uma característica do salvo e a ingratidão é uma característica do ímpio? Se você observar Romanos 1, verso 21, quando fala da ira de Deus sobre a impiedade dos homens, no verso 1, no Romanos 1, verso 21, diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graça. Não manifestaram gratidão. Deus está falando do ímpio. Olha, ingratidão é coisa de ímpio. Mais uma vez, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, diz assim: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais,
ingratos. Meus irmãos, guardemos isso no coração. Gratidão glorifica o Senhor. E a gratidão é uma característica de alguém que é salvo, de alguém que realmente é temente a Deus. Por um outro lado, a ingratidão desonra o Senhor e é uma característica de ímpio. Veja, cada um de nós que professa o nome do Senhor precisa desenvolver um coração grato. Um coração grato com a esposa. Meu irmão, você valoriza a mulher que você tem? Seja grato para com ela. Não é que você está dizendo que ela é perfeita, não é que você está dizendo que ela não tenha defeitos. Mas olha, se você realmente é salvo, aprende a dizer para sua esposa, mulher, obrigado. Minha irmã, a senhora valoriza o marido que a senhora tem? Não que ele seja perfeito, não que ele não tenha defeitos, mas uma pessoa salva tem que desenvolver gratidão. Aprenda a dizer para o seu marido, obrigado. Gratidão com os filhos, gratidão com os pais, gratidão até com os vizinhos, gratidão com a igreja, gratidão do pastor para com os membros. Olha, a minha igreja não é melhor que igreja nenhuma, mas eu sou apaixonado pela igreja que eu tenho e eu sou muito grato a Deus por ela. Gratidão pelos seus pastores. Devem ter defeitos, se for um pastor igual a mim, inúmeros defeitos. Mas olha, no meio de tantos defeitos, seja grato. Porque gratidão é uma característica de alguém que realmente é salvo. Um segundo aspecto, pense bem nisso daqui. Quando a gente fala que a gratidão é uma característica de salvo, é porque a gratidão é um ato de fé. Você está manifestando fé pelo que Deus fez, por isso você é grato. Você está manifestando fé pelo que Deus fará, por isso você é grato. Você está manifestando fé porque você confia que Deus te ama, então você é grato. Você está manifestando fé porque você sabe que tudo o que Deus é para você já é suficiente, por isso você é grato. Meus irmãos, gratidão é uma característica de alguém que é salvo. Por isso que o Salmo 50, verso 23, está escrito: o que me oferece sacrifício de ações de graças, este me glorificará. Indo adiante, pensa bem nisso daqui. Gratidão gera milagre. Meus irmãos, em termos humanos, quando você faz um favor para alguém e essa pessoa chega até você com gratidão, você não fica com vontade de fazer ainda mais pela pessoa? Você, de repente, a pessoa está passando por alguma luta, vamos pensar em termos financeiros, você fez uma cesta básica para a pessoa e a pessoa manifesta uma gratidão tremenda com você. Você não fica com vontade de fazer algo mais por ela ainda? Talvez fazer uma outra cesta no outro mês? Então a gratidão abre portas para que coisas maiores aconteçam na vida do coração grato. Gratidão gera milagres. Vamos ver aqui alguns exemplos? Primeiro eu vou pensar em Jesus Cristo. Antes de Jesus multiplicar os pães, lembra lá em João capítulo 6, verso 11? Só tinha 5 pãezinhos e apenas 2 peixinhos, para uma multidão de mais de 5.000 homens. Antes de Jesus distribuir os pães, o texto fala que ele olha para os céus, levanta as mãos e agradece ao Pai. E depois de agradecer, ele vai distribuir os pães e então toda a multidão come. É claro, é porque ali Jesus Cristo é Deus. É claro. Mas percebe que o milagre veio depois da gratidão? Nós queremos ter gratidão depois do milagre. E realmente, depois do milagre, continuemos gratos. Mas aprendamos a ter gratidão antes do milagre, porque gratidão gera milagre. Lá em João, capítulo 11, mais uma vez, no versículo 41, Jesus Cristo vai ressuscitar Lázaro. É claro, Jesus Cristo ressuscita Lázaro porque ele é Deus. Agora, mais uma vez, Jesus Cristo faz questão de, antes de operar o milagre, manifestar gratidão. Ele levanta os olhos para os céus, ele fala: Pai, obrigado porque o Senhor sempre me ouve. Então, antes de fazer o milagre, Jesus Cristo mostra gratidão. Meus irmãos, gratidão abre portas para que coisas maiores aconteçam em nossa vida.
no Velho Testamento, teve uma experiência com o rei Josafá, capítulo 20 de 2 Crônicas. O inimigo vem contra Josafá. Josafá teve grande medo. Ele realmente gelou, porque o inimigo era maior. O exército do inimigo era mais forte. Aí Josafá corre para Deus, e Deus fala: olha, Josafá, sem espada e sem lança, você sairá vitorioso dessa guerra. O que o Josafá faz? Josafá reúne todo o povo e coloca os sacerdotes à frente do povo. Não colocou soldados, não colocou exército, colocou sacerdote. E os sacerdotes iam à frente de todo o povo ao encontro do inimigo, dizendo assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, a sua benignidade dura para sempre. Aí olhava para os soldados inimigos e dizia: louvai ao Senhor porque Ele é bom, a sua benignidade dura para sempre. Olhava para os generais inimigos: louvai ao Senhor porque Ele é bom, a sua benignidade dura para sempre. Os carros de guerra inimigos: louvai ao Senhor porque Ele é bom, a sua benignidade dura para sempre. Olhava para o rei inimigo e dizia: louvai ao Senhor porque Ele é bom, a sua benignidade dura para sempre. Meus irmãos, nessa expressão de fé que manifestou-se por meio da gratidão, por meio da adoração, a Bíblia fala que Deus veio em socorro de Josafá, em socorro de Judá, e desbaratou todo o exército inimigo, sem que Josafá tivesse que levantar uma espada, nem que atirasse uma flecha. Vitória. Honra. Josafá, então, vai pegar o despojo do inimigo, recompensa. Tudo isso por causa da gratidão. Meus irmãos, a gratidão gera milagres. Vamos lembrar aqui quando Paulo e Silas estavam presos em Atos 16? Eles foram presos, chicoteados, e agora eles estavam no cárcere, com os pés presos no tronco. E o texto fala que à meia-noite eles cantavam louvores, eles adoravam, eles manifestaram gratidão no meio das lutas. E o texto então fala que à meia-noite veio um terremoto. E esse terremoto fez com que as algemas se abrissem e com que as celas também se abrissem. O que a Bíblia está nos dizendo? Que depois da gratidão, Deus manifestou milagre. Gratidão abre portas para que coisas maiores aconteçam na vida de um coração grato. Isso glorifica o Senhor. Por exemplo, mais uma vez lembrando do 10º leproso, porque ele voltou agradecendo, uma coisa boa já havia acontecido com ele. Ele foi curado da lepra. Mas porque ele voltou agradecendo, algo maior se manifestou. Depois que ele volta agradecendo, Jesus Cristo fala: vai, a tua fé te salvou. Percebe? Gratidão abre portas para que coisas maiores aconteçam na nossa vida. Eu queria te falar aqui, seu casamento está difícil? Aprende a ter gratidão, apesar das dificuldades no casamento. Quem sabe, por meio dessa gratidão, Deus vai restaurar brechas, feridas, dores que estão acontecendo dentro da sua casa. Assim como Josafá olhava para o inimigo e dizia assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, a sua benignidade dura para sempre. Olha para a crise, olha para o desgaste, olha para a dificuldade e tenta desenvolver um coração grato e dizer: louvai ao Senhor porque Ele é bom, a sua benignidade dura para sempre. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Meus irmãos, saiamos do vale da amargura e mergulhemos no mar da gratidão. O Senhor há de fazer coisas maiores. O Senhor há de trazer milagres àqueles que desenvolvem um coração grato. Eu quero ir adiante. Tem uma terceira lição aqui. A gratidão, ela é terapêutica. Meus irmãos, gratidão cura. Gratidão cura, ela é terapêutica. Tem uma frase de um escritor inglês chamado John Miller. Ele disse assim: um homem é tão feliz quanto a profundidade da sua gratidão. Entendeu a frase? Um homem é tão feliz quanto a profundidade
da sua gratidão. Você já viu uma pessoa grata infeliz? Não existe. Porque gratidão gera alegria, gratidão é terapêutica. E você já viu uma pessoa ingrata feliz? Não existe. Porque assim como a gratidão gera alegria, ingratidão gera amargura. Veja bem aqui algumas situações que a gente pode compartilhar acerca disso. Primeiro, um coração grato não sofre de amnésia. Percebeu a frase? Um coração grato não se esquece do bem que lhe foi feito. O salmista disse assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e bendiga o seu santo nome. E ele fala: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Um coração grato não sofre de amnésia. Um coração grato cultiva boa memória. Tem um exemplo que é muito abençoador. Davi, quando guerreiro, ele fez amizade com o filho do rei, chamado Jonatas. E nessa amizade, ele então se torna cunhado de Jonatas. E nessa amizade, ele se torna general. Aí, infelizmente, ele começa a passar pelo vale. O sogro dele, que é o pai de Jonatas, começa a perseguir Davi. Só que Jonatas defende Davi com unhas e dentes. Os dois fazem aliança. Jonatas morre. Depois que Jonatas morre, passam-se alguns anos. E agora está Davi, rei de Israel. E Davi, com seu reino consolidado, ele se lembra da amizade que ele tinha com Jonatas. Quantas vezes que Jonatas veio em seu socorro, veio em seu auxílio. E aí então, como gratidão não sofre de amnésia, Davi diz assim: existe alguém da casa de Jonatas para eu usar de bondade com ele por amor a Jonatas? Por gratidão a Jonatas? E aí então falam para ele sobre um menino chamado Mefibosete. E Davi então vai cuidar de Mefibosete por causa da sua gratidão a Jonatas, que havia morrido muitos anos atrás. Meus irmãos, gratidão, ela é terapêutica, ela produz cura. E a gratidão, uma das curas que traz, é a cura da amnésia. Um coração grato não sofre de amnésia. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Eu queria te convidar a uma introspecção, a puxar pela memória as pessoas à sua volta, a quem que você precisa ter gratidão por benfeitorias que te foram feitas. Meus irmãos, eu conheço pessoas ingratas. Conheço pessoas que, olha, a gente já fez tanta coisa por elas e elas ainda reclamam. Elas ainda assim jogam os pés. E elas acham como se a gente devesse favor para elas ainda. Meu irmão, em nome de Cristo, não seja assim não. Existe algum Jonathan na sua vida que você precisa manifestar gratidão? Olha, eu vou insistir em dizer, pensa bem nas pessoas do seu círculo íntimo e tente ser grato com elas. Indo adiante, o oposto, o contrário da gratidão é a amargura. Assim como um coração grato é cheio de graça, um coração amargurado é cheio de tristeza, é cheio de reclamação. Os dois têm boa memória. O coração grato se lembra de tudo de bom que já fizeram para ele. E um coração amargurado também tem boa memória. Se lembra de tudo de ruim que ele acha que já fizeram com ele. Pensa bem nisso. Coração grato tem boa memória para se lembrar das coisas boas que lhe fizeram. Coração amargurado tem boa memória para se lembrar das coisas ruins que lhe fizeram. Como é que a sua memória tem sido? Você se lembra mais das coisas boas ou das coisas ruins que já aconteceram na sua vida? Quando você pensa na sua esposa, eu acabei de falar para você ter um coração grato com ela. Você pensa mais nas coisas boas que ela faz, que ela já fez, ou nas coisas ruins? Quando é o seu marido, quando são seus pais, quando são seus filhos, quando é a sua igreja, você pensa mais nas coisas boas ou nas coisas ruins que já aconteceram?
quando é o seu pastor, quando são as suas ovelhas. Meus irmãos, a resposta que nós dermos para isso vai mostrar se a gente tem um coração grato ou um coração amargurado. E eu vou insistir em dizer, gratidão é a memória de um coração saudável. É terapêutico, produz cura. Lembra lá em Filipenses, quando vai falar sobre ansiedade? Diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Percebe que a cura da ansiedade, a cura da aflição, a cura da inquietação envolve gratidão? Antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus. Filipenses 4, verso 7. Com as vossas petições, vossas orações, súplicas e ações de graça. Meus irmãos, gratidão gera cura. E a gratidão ajuda a lidar com as intempéries da vida. Sabe aquelas situações que vão acontecer com todos nós? Nessas situações, a gratidão nos ajuda a superar. Vou dar um exemplo aqui de algo da natureza. Existe uma fruta chamada baga. Talvez não seja aqui da nossa cultura, mas existe uma fruta chamada baga, se eu não me engano é na África. Essa fruta ela tem a seguinte característica. Quando você come essa fruta, ela gera nas suas glândulas salivares uma sensação que tudo que você comer depois vai ter sabor doce. Então você come a baga. Depois você chupa o limão. Sabe qual é o gosto que você vai sentir? Um gosto doce. Pensa nisso daí. A baga tem essa característica no nosso paladar. Depois que você come essa fruta, a baga, por um tempo, tudo que você comer depois vai ter um sabor doce. Comeu a baga, aí você vai tomar um suco de carqueja, um suco de boldo. Sabe como é que o carquejo e o boldo vai soar no seu paladar? Vai soar como se fosse doce. Então, meus irmãos, baga, esse fruto, eu queria então comparar ele com a gratidão. Quando você tem gratidão, as intempéries da vida serão adocicadas. Quando Jó perdeu toda a sua riqueza, perdeu todos os seus filhos e perdeu toda a sua saúde, a esposa de Jó chega até ele e diz assim, ainda temes a Deus? Perdeu todo o dinheiro e temes a Deus? Perdeu todos os filhos e temes a Deus? Perdeu toda a saúde e temes a Deus? Aí ela fala, amaldiçoa a Deus e morre. Então Jó olha para ela e diz assim, como qualquer louca, assim falas tu. Temos recebido coisas boas de Deus, também não receberemos as mais? Olha o que Jó está dizendo. É que ele enfrenta as coisas ruins da vida, lembrando das coisas boas que a vida já lhe trouxe. E ali ele se refere não à vida, mas diretamente a Deus. Ele lida com as coisas ruins que Deus permitiu na vida dele, lembrando das muitas coisas boas que Deus já fez na vida dele. Ele diz, temos recebido tanta coisa boa de Deus, também não receberemos as más? Olha, a gratidão dele foi como um fruto chamado baga, que adocicou, que amenizou as muitas intempéries que lhe sobrevieram. E não foram coisas pequenas. Perdeu todos os seus bens, todos os seus filhos e toda a sua saúde. Meus irmãos, quando Paulo e Silas estavam no cárcere, lembra, eles foram presos injustamente, porque eles expulsaram o demônio de uma mulher. Então, eles expulsaram o demônio e foram presos por causa disso. Eles foram chicoteados. E Paulo, sendo romano, ele nem podia ser chicoteado. Então, ele nem teve os seus direitos lidos para ele ou valorizados. Aí, eles, depois de chicoteados, as costas em carne viva, o texto fala que eles tiveram os pés presos num tronco. Isso quer dizer que eles tiveram que deitar sobre as costas deles. Imagina,
Ficar com os pés presos no tronco já é desconfortável, mas deitar sobre as costas que estavam em carne viva, muito doloroso. Eles ficaram num cárcere fétido, num cárcere escuro. E o que o texto fala? Como é que eles enfrentaram essas intempéries? O texto fala que à meia-noite eles cantavam, eles agradeciam, eles louvavam. Como é que eles enfrentaram essas intempéries? Com gratidão. Meus irmãos, gratidão é terapêutica. E a gratidão faz com que nós consigamos enfrentar as intempéries da vida. O coração sem gratidão, ele se revolta diante de qualquer frustração. Ainda que haja 99 motivos para ser grato, o coração ingrato vive frustrado com qualquer indignação. Mas um coração grato, ainda que se perca todos os bens, ainda que se perca todos os filhos, ainda que se perca toda a saúde, ele diz assim: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Oh, meus irmãos, que Deus nos ajude a desenvolver atitudes assim. Caminhando para o final, em quarto lugar, diz assim: gratidão leva à entrega. Gratidão leva à entrega. O coração grato, ele quer de alguma maneira retribuir tudo o que lhe foi feito. O salmista diz assim: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Percebe como é que o salmista, ele quer mostrar-se grato de alguma maneira? O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Meus irmãos, não existe gratidão anônima. Não existe gratidão fria. Não existe gratidão passiva. Não, a gratidão, ela é ativa. A gratidão, ela arde. E a gratidão, ela não fica anônima, ela se manifesta. O coração grato quer de alguma maneira retribuir. Meus irmãos, o que daria ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Acima de tudo, para com Deus. E como o Senhor nos exorta a ter um coração grato, o que eu posso dar à minha esposa por tanto cuidado comigo? O que pode ser dado ao marido? Ser dado aos pais, ser dado aos filhos? O que pode ser dado à igreja? Meus irmãos, pense bem nisso. A ideia de que a gratidão leva à entrega é que uma das principais evidências da gratidão é o desejo de retribuição. Uma das principais evidências da gratidão é o desejo de retribuição. No Velho Testamento, teve uma situação que vai projetar Saul, uma cidade chamada Jabes de Gileade. Aqui é 1 Samuel capítulo 10 e 11. A cidade de Jabes de Gileade está sendo atacada pelo inimigo. E o inimigo quer arrancar o polegar de cada pessoa daquela cidade e o olho direito. Aí Saul, quando descobre isso, Saul vai ao encontro da cidade, liberta a cidade do inimigo e preserva a saúde física e visual do povo. Passam-se 40 anos. Saul, depois, ele é morto e colocam a cabeça dele no muro da cidade inimiga para humilhar a memória de Saul. O texto fala que o pessoal de Jabes de Gileade, que 40 anos antes foi salvo por Saul, o pessoal de Jabes de Gileade, quando descobre isso, eles vão até a cidade inimiga, uma cidade forte que conseguiu matar o rei. Eles sobem no muro, tiram a cabeça e os restos mortais de Saul e de seus filhos. Trazem então e oferecem à memória de Saul e de seus filhos um enterro digno. Saul para mim foi uma peste. Saul para você foi uma peste. Saul para todos quantos conheceram a sua história foi uma peste. Mas o pessoal de Jabes de Gileade tinha uma dívida de gratidão com Saul. E a evidência de um coração grato é o desejo de retribuir. Eles se esforçaram, se comprometeram, mesmo tendo passado 40 anos, para abençoar aqueles que um dia o abençoaram. Pensa bem nisso daí, meu irmão. Coração grato tem um desejo de retribuição. Se lembra aquela mulher
do vaso de alabastro, Maria de Betânia, ela vai quebrar um vaso de alabastro, um perfume preciosíssimo, muito caro, e vai ungir os pés de Jesus. Ela faz isso em João capítulo 12. E o que leva ela a fazer isso? É porque em João capítulo 11, o irmão dela estava morto e Jesus Cristo ressuscitou. Então, já que Jesus Cristo restituiu o irmão dela, já que Jesus Cristo lhe fez esse milagre, no capítulo 12, ela vai pegar o que ela tinha de melhor e vai colocar aos pés de Jesus Cristo, porque ela está grata. E a principal evidência de um coração grato é o desejo de retribuição. Meus irmãos, precisamos pensar igual àquela expressão do livro de Salmos 40, versículo 6. Sacrifício e oferta não quisestes, mas as minhas orelhas furaste. É que no Velho Testamento, quando uma pessoa ficava devendo e ela não tinha como pagar, ela ia trabalhar como escravo. E até que a dívida fosse paga. A dívida sendo paga, ela sairia livre. Só que tinha um princípio que se a pessoa, depois de trabalhar, depois de ter pago, ela amasse o Senhor, ela visse como o Senhor cuidou bem dela, ela poderia continuar escrava, não por obrigação, agora por gratidão. Então o que ela faria? Ela iria diante das pessoas e furaria sua orelha na frente de todo mundo. E com essa orelha furada, ela estava mostrando que ela continuava servindo o seu Senhor, não por obrigação, mas por gratidão. Aí o salmista pega isso do Velho Testamento, no capítulo 40, versículo 6, e diz assim: sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste. Sabe o que o Senhor quer de você? Coração grato. O serviço não por obrigação, o serviço por devoção. Uma das principais características de um coração grato é o desejo de retribuir. No livro de 1 Crônicas, capítulo 21, verso 24, Davi vai oferecendo um sacrifício a Deus. Aí Davi chega na eira do Jebuseu, o Jebuseu vem ao encontro dele, e Davi fala que queria aquele campo para oferecer um sacrifício a Deus ali. Interessante que seria naquele campo que depois Salomão iria construir o templo. Aí o Jebuseu falou assim: rei, eu vou te doar o campo. Então eu estou te dando o campo. E além do campo, eu vou te dar a madeira para o sacrifício. E além da madeira para o sacrifício, eu vou te dar todo o gado que você precisar para sacrificar. Então olha aí, Davi, ele ganhou o campo, ganhou a madeira e ganhou o holocausto, o boi para o sacrifício. Davi olhou para ele e falou: de jeito nenhum. 1 Crônicas 21, verso 24. De jeito nenhum. Eu vou comprar o campo, vou comprar a madeira e vou comprar o gado. Porque eu não vou oferecer a meu Deus um sacrifício que não me custe nada. Ele tem o desejo de retribuir. Ele tem um desejo de retribuir. Ele fala: de graça não. De graça foi a minha salvação. O meu serviço tem que ter algum valor. A minha oferta tem que ter algum valor. Eu quero retribuir. Meu irmão, a principal característica de um coração grato é o desejo de retribuir. E eu finalizo dizendo o seguinte: gratidão é prova de maturidade. Uma pessoa madura, uma pessoa espiritual, ela prova isso com a sua gratidão. Não dá para esperar gratidão de criança. Não dá para esperar gratidão de adolescente mimado. O adolescente, ele não sabe o esforço que o pai tem, que a mãe tem, para dar para ele o que ele tem. Geralmente, né? Tem adolescentes que são gratos. Mas normalmente eles não sabem o quanto é que custou aquela calça que ele veste, aquele celular que ele tem, aquele PlayStation, não sabe quanto é que custa a sua internet, não sabe quanto é que custa a sua escola. Então, não dá para esperar gratidão de quem não tem maturidade. Depois que o adolescente cresce, que ele começa a pagar contas, aí ele fala: puxa, meu pai e minha mãe, eles foram heróis. Quando ele amadurece, é que ele começa a ter gratidão. Na vida cristã é igual. Gratidão é prova de maturidade espiritual.
Lembra o filho pródigo? O filho pródigo, enquanto estava na casa do pai, o filho não valorizava nada que o pai fazia, nada que o pai dava, não valorizava quem o pai era. Mas quando o filho pródigo sai da casa do pai, arrebenta a sua cara, quando o filho pródigo está lá comendo comida de porco, ele fala assim: na casa de meu pai, os trabalhadores, nem os filhos, os trabalhadores têm pão com fartura e eu aqui passo fome. Percebe aí o filho amadurecendo? O filho se tornando homem? Meus irmãos, maturidade espiritual está diretamente associado com gratidão. Tem uma história, não sei até onde que é verídica, que um rapaz, ele foi trabalhar numa empresa e ele faz uma entrevista. E aí o entrevistador pergunta algumas coisas para ele, pergunta o que o pai fazia. Aí ele fala que o pai era um trabalhador braçal. Aí o entrevistador pergunta se ele não gostaria de ser como o pai. Aí ele fala: não, eu queria ser diferente, né? Meu pai assim, ele mais ultrapassado, mais de outra época. Aí o entrevistador fala assim: olha, volta aqui semana que vem. Mas antes, eu quero que você pegue nas mãos dos seus pais. Pegue nas mãos do seu pai. Aí a história diz que depois o filho, quando pega na mão do pai e sente aqueles calos, sente a mão do pai tão calejada, ele volta na empresa e fala: olha, eu mudei de ideia. Eu quero ser como meu pai. Um homem que trabalha, um homem que se esforça, um homem que luta. Meus irmãos, às vezes a gente vê a formatura de alguém e na sua formatura está formando em medicina. E cada um entra assim mostrando algo da sua história, escolhe a sua música. Eu vi um vídeo que o formando em medicina, ele está entrando na sua formatura carregando uma enxada. Está ali carregando uma enxada e então ele chama seu pai, aquele homem do campo, aquele agricultor, aquele homem de trabalho braçal, simples e humilde, mas que com aquela enxada fez com que o filho hoje se tornasse um médico. Percebe aí a atitude dele de gratidão? Quero trazer hoje essa palavra como um incentivo, como um convite, como um desafio a cada um de nós para aprendermos e nos compromissarmos a desenvolver um coração grato. Meus irmãos, eu vou terminar contando uma breve ilustração, muito breve mesmo. Conta-se que um homem chamado, me fugiu o nome dele, foi um pastor do século passado. Ele foi assaltado. E no que ele foi assaltado, ele chegou em casa e ele escreveu uma carta de gratidão para Deus. E ele fala na carta: Deus, muito obrigado, porque em 40 anos, essa é a primeira vez que eu sou roubado. Então ele está dizendo: Deus, obrigado, o Senhor me livrou 39 anos. Essa é a primeira vez que eu sou roubado. Aí ele vai e escreve de novo: Deus, muito obrigado, porque apesar de ter sido assaltado, eu fui preservado com vida, só me levaram dinheiro. Então, Deus, o Senhor me livrou 40 anos. E agora, o Senhor ainda preservou minha vida. Ele vai adiante, ele fala: Deus, muito obrigado. Porque apesar de terem roubado meu dinheiro, nem foi tanto dinheiro que me fizesse tanta falta. Então, Senhor, muito obrigado, porque eu nem perdi tanto. Olha a gratidão. 40 anos de livramento, preservou-lhe a vida, e o dinheiro que perdeu nem foi um dinheiro tão grande. Mas no final, ele fecha com chave de ouro essa carta, e ele diz assim: Deus, acima de tudo, obrigado. Muito obrigado mesmo. Porque eu fui assaltado. Não fui eu que assaltei. E para mim ele fecha com chave de ouro. Ele diz: Deus, muito obrigado, porque eu fui roubado. Não fui eu que roubei. Eu fui assaltado, não fui eu que assaltei. Meus irmãos, a atitude de gratidão é algo que realmente glorifica o nome do Senhor. Abençoa a vida das pessoas que estão à volta da pessoa grata. E abençoa tremendamente também aquele que tem o coração grato. Ora, a amargura, a ingratidão, a infelicidade é algo que contamina, que adoece.
Mas a gratidão não contamina, contagia e não adoece, cura. Em nome de Jesus Cristo, se desafie a ter essa atitude. Aprenda a dizer obrigado. E, acima de tudo, aprenda a demonstrar gratidão. E comece com as pessoas à sua volta, comece com seu cônjuge. Ora, para de ficar reclamando de tudo que o cônjuge faz, tudo que o cônjuge diz. Para de ficar enfatizando apenas os defeitos, apenas as falhas. Se esforça para valorizar a pessoa que Deus colocou ao teu lado, a pessoa que você escolheu para estar ao teu lado. Então, seja grato com essa pessoa. Seja grato com os filhos, seja grato com os pais. Seja grato com a igreja que você faz parte. Seja grato com seus vizinhos. Comece a demonstrar as coisas boas que de repente eles fazem, que eles têm. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, lembra do Salmo 50, verso 23. Aqueles que me oferecem ações de graça, esses me glorificarão. Seja o Senhor glorificado na sua vida, que Ele nos abençoe. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado pelo tempo que o Senhor nos deu aqui nessa tarde. Rogo ao Senhor pela tua misericórdia e te peço a Deus para que o Senhor nos ajude a desenvolver essa atitude de gratidão em nós, ó Pai. Senhor, isso glorifica o teu nome, essa é a tua vontade e, ó Pai, realmente nós temos muito para agradecer ao Senhor. O que poderemos te dar? Ó Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda a ter orelhas furadas para servir ao Senhor. Abençoa o teu povo que está nos acompanhando aqui, seja com cada coração nessa tarde. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, em nome de Cristo eu te louvo. Amém, Senhor. Amém.